Boa tarde, gente. Para alguns, talvez boa noite já, para outros, bom dia. Quem vai assistir no YouTube, quem vai assistir no Facebook, quem vai assistir na gravação, tá? Essa nossa oitava live que a gente tem desse programa de extensão universitária da UFPR, é um evento, né? As atividades de academia pós-pandemia do Covid-19. Onde que a gente vai parar com tudo isso, meu Deus do céu? Tanta gente legal já passou por aqui. E hoje é um prazer, uma satisfação muito grande estar com essa minha ex-aluna, se tornou uma amiga, a gente conversa, já conversei com ela, estava nos Estados Unidos, ora estava em Portugal, ora estava em Florianópolis, ora estava na Ilha do Mel, né? Óbvio, coisa para a gente discutir. E a gente vai ter um papo muito legal hoje sobre essa onda de consciência corporal, de atividade zen, mais mente do que corpo. Letícia Chaurai, tudo bem com você? Tudo bem? Oi. Você estava preocupada que isso é minha primeira live. Fica tranquila, vai ser legal, você vai se Minha primeira divertir. live, vamos ver que dê tudo certo. Lê, vai sim, querida, muito bom realmente a gente tratar isso. A gente tratou, já sabe muito de musculação aqui, treinamento funcional, ginástica de academia. Passou Dilmar aqui, passou André Fernandes, passou Everton VV, uma galera bem bacana. É, só passou Passou, fera, né, prof? não sei se conheceu o É Ariel uma honra estar Kuwaitz. aqui. O Ariel Kuwaitz falou da Nova Zelândia com a gente, né? O Rafael Strugari, segunda, falou da Inglaterra. E você está em Curitiba? Tá, né? Eu estou em Curitiba e é uma honra por todos esses nomes que você falou. Por enquanto, acho que eu sou a única mulher, né? Depois eu falo disso, no finalzinho, pra você não ficar nervosa, tá bom? Pra você não ficar mais nervosa. Fala no finalzinho. Lê, muito bom estar aqui com você. Fala para o pessoal, tem muita gente que te conhece. Fala um pouquinho de você, da tua formação, o que você pós-universidade, o que você fez, o que você treinou, tua história. Fala um pouquinho da Letícia. Então, a Letícia sempre gostou de movimento, não poderia fazer outra formação que não fosse educação física, né? Eu comecei pela licenciatura, graduei 4 anos da licenciatura, assumi o concurso público da prefeitura, sendo professora de escola, e aí fui terminar o bacharel e demorei mais 4 anos para finalizar o bacharel. Terminei no finalzinho do bacharel. Eu já estagiei na Companhia Atlética 3 anos, na Bodytech, e trabalhei já, N projetos na faculdade, né, na Federal. Assim que eu terminei o bacharel, eu fiquei em dúvida se eu faria uma pós-graduação, se eu tentaria um mestrado, mas como eu tenho um problema bem sério na coluna, eu resolvi fazer o curso de Pilates da Inélia Garcia. Então, a gente sabe que esse é o melhor curso de Pilates que tem, assim, na América Latina. É um curso bem caro, não é um curso fácil porque é em São Paulo. E ao invés de eu investir tempo e dinheiro, né, numa pós, num mestrado, eu resolvi fazer o curso de Pilates pensando no meu próprio corpo. Fiz 1 ano de formação com a Inélia e depois fiz 1 ano de formação de yoga. Aí pedi demissão de tudo, da Companhia Atlética, da Swimmix, dos 2 estúdios do Autêntico Método, pedi licença da prefeitura e fui para Ilha do Mel. Fui embora. Todo mundo quis me matar, mas foi muito legal essa experiência. Aí fui para Ilha do Mel, fiquei 3 meses lá, montei um grupo de treino lá, trabalhei numa pousada e montei um grupo de treino. Aí fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá, trabalhei num projeto social com yoga. E aí fui para Portugal, dei aula em 2 academias de Pilates e de yoga também. E estava começando a atender com personal. Aí veio o Covid e eu tô aqui falando com vocês. Voltei para a terrinha. Eu vou querer discutir muito com você esses 4 mundos que você vivenciou, 4 realidades, né? Que é de trás para frente, Portugal, Europa, Estados Unidos, Curitiba e Ilha do Mel. Ilha do Porque Mel, maravilhosa. eu acompanhei você dessa jornada toda da Ilha do Mel e foi um universo paralelo, não tenha dúvida nenhuma. Então, isso daí vai acabar gerando muita pergunta minha que você vai ver, tá? Nessa relação toda. Você também foi atleta, Ah, né? sim, faltou isso. Fala disso.
Bom, o meu pai foi treinador de fisiculturista e dono da primeira academia de musculação, ginásio, né? Que não chamava nem academia de musculação, era um ginásio em Presidente Prudente. Era um ginásio bem grande e ele foi trapezista também. Então, dentro da academia tinha um trapézio voador, mas o detalhe é que eu não conhecia o meu pai. Eu decidi conhecer meu pai com 25 anos de idade. Só que eu comecei a treinar musculação com 15 anos por causa da minha mãe, que ela descobriu que eu tinha escoliose e me colocou na academia para cuidar da minha postura, para melhorar a musculatura, fortalecer, né? E eu peguei gosto pela musculação, porque tá no sangue, né? E aí a primeira oportunidade que eu tive de poder bancar uma dieta, que não é barato, né? E eu passei por momentos de bastante dificuldade financeira, inclusive quando estava na faculdade, então ia de bike, comia na RU, era o dinheiro que tinha que se virar nos 30. Quando eu passei no concurso da prefeitura, que daí eu tinha um salário, eu resolvi começar a competir. Aí eu comecei a fazer dieta, comecei a treinar pesado, comecei a tomar suplemento. E aí eu competi 6 vezes. Competi na categoria biquíni, classifiquei para o brasileiro. No brasileiro eu fui finalista, classifiquei para o Arnold Classics. Não tive dinheiro para ir para o Arnold. Mas é uma coisa que eu ainda gosto muito, assim, de treinar. Gosto dessa parte estética, gosto dessa parte de fisiculturismo, gosto bastante. Não parece, né? Mas eu gosto muito. Mas veja, a ideia não era fazer turismo, mas eu vou falar, porque você chegou no nível de alto rendimento, você foi classificado para o Arnold Classic. Então, quando a gente fala do fisiculturismo nacional brasileiro, ele é mais forte no cenário internacional do que o masculino. Nós temos meninas que são campeãs de categoria do biquíni, mesmo no Miss Olímpia. Né? Sim, o Brasil é bem forte, né? Bem forte. Me diga uma coisa, lógico que você sempre fez atividade física, você falou desde os 15 anos, você começou a fazer de uma forma regular, tá? Quanto tempo você levou assim, a Letícia, você disse assim, não, peraí, já tenho uma grana, eu vou começar a treinar para competir. Quanto tempo você levou desse momento do vou levar a sério até chegar no nível competitivo? Olha, prof, para ser bem sincera, 3 meses. Porque... Hoje é genética, tá no sangue da genética, no papai e mamãe. Não foi nada, eu sempre fui muito contra o uso de anabolizante, porque por N fatores, energético, longevidade, não ter ainda estudos, né, e pessoas que manipulem isso de uma forma, tanto na academia, assim, né, você tem que ter muito dinheiro para fazer um ciclo com o médico, fazer exame, e não era o meu caso. E eu sempre falei, eu não tô subindo no palco pro primeiro lugar. Eu tô subindo com o meu melhor. Eu tenho quase 50 graus de escoliose. Eu usei suplemento no meu primeiro campeonato, não usei suplemento nos outros campeonatos. Então, eu sempre fui buscando o meu melhor ao natural. E na minha primeira preparação, nesses 3 meses, eu tenho um amigo chamado Pachiloc, talvez vocês já conheçam, o Fabrício, e eu trabalhava na mesma academia do Fabrício. E aí o Fabrício me ajudou, ele me treinou 3 meses e foi um resultado incrível. Ele que preparou minha dieta, né? E em 3 meses, o corpo que eu nunca imaginei que eu fosse ter, eu tive em 3 meses. Então, assim, treinar da maneira correta para isso, né? Focado nisso e comer de uma maneira certa. Eu sempre fui muito Caxias nisso, assim, comer na hora certa, a quantidade certa, aeróbico, eu sempre fiz tudo muito certinho, por isso que eu tive o resultado que eu tive, né? E aí, como eu tive um resultado muito bom em 3 meses, eu falei, acho que eu vou investir nesse esporte. E aí fui continuando, né? Foram 6 campeonatos no total. Se não fosse a falta de grana, você ia continuar. Essa era a ideia. Provavelmente. Assim, eu ia cair num lugar que eu ia ter que tomar uma decisão entre usar algum ergogênico e não usar. Porque aí eu ia ter que usar. Porque se eu fosse querer profissionalizar e ganhar dinheiro com isso de verdade, para entrar no nível competitivo mesmo, eu teria que usar alguma coisa. Então, eu ia cair nessa dúvida, assim. Sejamos sinceros, até aí, para você, foi tudo saúde, isso? Só tudo que ia deixar saúde. de ser. Provavelmente ia deixar de ser saúde. Ia deixar de ser. E aí,
eu acho que eu ia me afastar um pouquinho da minha essência, assim, sabe? Eu ia entrar num lugar muito do meu ego e ia me perder um pouco, assim. Então, não digo que eu nunca faria, nunca diga nunca, né? Mas hoje não é meu foco, apesar de gostar muito de treinar e tá louca para voltar a treinar de verdade, quem sabe competir mais uma vez. Com todo respeito, o trabalho do Pacholok foi excepcional com você, mas a genética ajudou muito e toda aquela bagagem que você tinha de movimento humano ajudou muito, com todas as suas limitações, inclusive funcionais da coluna que você falou, né? Minha coluna é bem... São 43 graus de escoliose, uma rigidez severa na coluna, lombar, torácica, quadril, extremamente rígido. A professora Marinelma, quando eu fiz o primeiro ano da faculdade, tinha um projeto chamado Gym Corpo, na hora do intervalo. E eu participei desse projeto, porque eu sempre fui muito apaixonada por movimento, assim, que envolvesse ginástica, dança. E eu comecei o projeto dela e eu nunca esqueço, ela falou para mim assim: menina, mas que quadril rígido, que quadril preso. E eu fiquei pensando, quadril preso, quadril rígido, o que é isso? Opa, tô aqui de novo. Tá. Fiquei pensando, mas que quadril rígido, que quadril preso? Por quê? A gente que tem um corpo esteticamente aceitável pela sociedade, acha que é o suficiente. Eu não fazia a mínima ideia do que era uma rigidez de coluna, do que era uma rigidez de quadril, apesar de ter, eu não tinha esse entendimento do que era. E a professora Marinelma falou isso e eu fiquei com isso na cabeça e eu nunca mais vou esquecer disso. Porque quando eu fui fazer a formação de Pilates, eu descobri o que era um quadril e uma coluna rígida. Quando eu coloquei a tua chamada, né? Coloquei no Facebook, a Mari entrou e fez um comentário lá. Minha professora querida, uma coisa maravilhosa, alguma coisa assim. Depois vou até marcar ela. Ela colocou alguma coisa no Amada, Facebook. não. A professora Marinelma, assim, foi fundamental naquela época, assim, da minha formação. E hoje, apesar de trabalhar muito com bacharel, né? A licenciatura, para mim, foi muito importante no meu modo de pensar, no meu modo de enxergar o mundo, assim, sabe? A gente estudar psicologia, a gente estudar um movimento com uma outra característica, não só focado na estética, né? Porque, querendo ou não, o bacharel está muito focado na academia, até a matéria, né, atividade física e academia, e a academia está muito voltada à estética, né? E agora eu acho que a gente está começando a ter um outro olhar para o corpo, um olhar mais holístico, né? Um olhar mais humano para o corpo. Mas como a minha origem vem da estética, eu não consigo separar. Então, para mim, o Bodyfulness, que é um corpo pleno, ele tem essa estética junto, mas ele vem com mais, ele agrega mais. É o conhecimento de você saber se o teu quadril está rígido e o que é isso e o porquê que isso é um malefício e o benefício de soltar, ter um quadril móvel, uma coluna com mobilidade, ter flexibilidade. Então, entender do teu corpo, nas nuances do teu corpo, habitar o teu corpo, né? Que eu gosto de usar muito esse termo, habitar o corpo. Porque... Teve um momento... desculpa. Não, pode. Teve um momento que você estava lá no fisiculturismo, faltou grana para seguir adiante, e quando que foi o momento que você... Porque ali você estava imerso em estética. Tá? Tudo bem, você tem atrás deles. Mas o teu e me foco... achava a pessoa mais saudável do mundo, professor. Assim, eu sabia que comer 50 gramas de brócolis e 70 gramas de tilápia 8 vezes ao dia, eu sempre soube que isso não é saúde. Mas, por um período de tempo, um mês, né? Você fazer isso por um mês, para levar o teu corpo e a tua mente a um desafio, eu achava ok, assim. Não estava usando anabolizante, não estava usando suplemento alimentar, então era só alimentação. Apesar de fazer muito aeróbico por dia, era assim, em torno de 3 a 4 horas de treino por dia. Isso não é saúde, né? Isso já é alto rendimento, você está querendo algo a mais do teu corpo. Mas eu achava que eu era uma pessoa extremamente saudável por apresentar uma estética aceitável, né? Que as pessoas te julgam que tá bem, né? Então você se olha no espelho e fala, eu sou saudável, tenho meus exames de sangue estão ok, eu
tenho um baixo percentual de gordura, tenho um bom peso muscular no corpo, uma boa densidade óssea, sou saudável. Pela estética. E aonde que teve a quebra aí? Aonde que você saiu do foco da estética? Quando eu já não aguentava mais de dor nas costas. Então, como eu tenho uma escoliose muito grande, então a escoliose, além dela ter essa curvatura lateral, né? Quase todas as escolioses, principalmente as escolioses de um grau muito grande, elas têm essa curvatura lateral e uma rotação de vértebra. Por isso que a gente não tem mobilidade, porque a vértebra ela não tem esse encaixe, né, para mover. Ela tem uma rotação e fica presa. E eu treinava muito pesado, né? E não tinha mobilidade nenhuma na coluna. E começaram a vir as crises de dor nas costas. E eu comecei a trabalhar na escola, e a escola é um ambiente muito estressante para trabalhar, então eu me tensionava inteira e travava tudo. Travava tudo, tinha que dormir no chão, usar a bolinha de tênis para soltar toda a musculatura, massagem. Aí eu comecei a fazer... E eu já usei colete de ferro quando eu era mais nova, um colete chamado Milwaukee. Ele vem daqui até embaixo, no quadril. Fiz fisioterapia, hidroterapia, fiz N coisas, vários médicos já quiseram me operar e nada funcionou. E nessa época, no final da faculdade, eu já não aguentava mais de dor. Então, às vezes eu tinha que dormir no chão para poder sentir que a coluna estralava e voltava para o lugar. Aí, quando eu decidi fazer o curso de Pilates para resolver a minha coluna, então o curso de Pilates tem um valor bem alto. Eu nunca achei que fosse conseguir fazer já de cara esse curso. Mas eu entrei de cabeça porque eu sabia... Era assim, minha última cartada para resolver minha coluna, sabe? Mesmo porque no palco já estava bem visível a minha escoliose. Então, para eu ir para um nível maior, eu teria que diminuir essa curvatura, porque tem muita cintura de um lado e no outro lado não tem, né? E aí, no Pilates, quando eu entrei no Pilates, eu entrei achando que eu ia arrasar, né? Porque eu pedalo, eu corro, eu já fiz circo e Atleta. Sou atleta, né? Cheguei lá em São Paulo, foi aonde começou a quebrar meu ego. Foi aonde começou a me massacrar o ego. Porque eu via pessoas com aquela parte estética, que não é o que a gente considera um corpo esteticamente aceitável e bonito, fazendo tudo, ficando de ponta cabeça, trazendo a perna aqui, fazendo tudo. E eu não conseguia fazer nada. E aí começou a bater o desespero. Falei, meu Deus do céu. Aí pedia para puxar a perna para cá, esticar o braço para lá, encaixar o queixo aqui, erguer o peito, e eu ficava que nem uma barata tonta tentando encaixar meu corpo. E eu não entendia nada do que a Inélia me pedia, eu não entendia nada dos ajustes, eu comecei a entrar em parafuso. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Eu não reconhecia o meu próprio corpo, eu não habitava o meu próprio corpo. E eu achava que eu estava arrasando, entendeu? E aí eu tive que dar um passinho para trás, colocar o rabinho no meio das pernas, aceitar que eu não sabia nada do meu corpo, que eu não conhecia o meu corpo. E aí começar do zero. Então eu digo que comecei de trás para frente, professor. Eu comecei do fisiculturismo, fui para o Pilates, comecei a ter o entendimento do meu corpo ali nos primeiros 6 meses do curso do Pilates. Mudou minha vida. E aí eu fui para o yoga para tentar entender o porquê que o Pilates mudou tanto a minha vida. Então, hoje, quando eu trabalho com os meus alunos, eu faço o caminho contrário do que eu fiz. Eu tive coisa de trás para frente para entender o que o corpo realmente precisa. Ó, eu quero falar desses conteúdos práticos daqui a pouquinho. Mas, assim, antes de chegar no yoga, você foi fazer o curso de Pilates, então me parece que em termos de modalidade, o Pilates foi a quebra. O Pilates te deu uma outra dimensão. Com certeza. Eu quero conversar. Uma outra dimensão do corpo humano. Na minha opinião, eu vou marcar ela nessa live, tá? Na minha opinião, a Inélia eu não conheço o resto do mundo, mas eu não sei se tem alguém melhor do que a Inélia Garcia para falar de Pilates. Eu tenho alguns amigos, né? O Marlon, o Leandro Neves, pessoal que passou por ela. Leandro Neves! Ó, Ali Anã, guardem esse nome. O Ali Anã e o Leandro Neves. São referências. E o Pietro. Aqui em Curitiba, assim, são as 3 pessoas que são referência em Pilates.
Quem puder fazer uma aula experimental, quem puder pagar uma aula, puder pagar uma semana, um mês de treino, vale cada centavo. Seja aula com a Ali, aula com o Leandro, aula com o Pietro ou o curso da Inélia Garcia, vale cada... E se fosse o dobro, eu pagaria o dobro. O Leandro, você sabe quando eu conheci o Leandro? Dando aula de musculação para ele quando ele tinha 15 anos. Antes da faculdade. Tá? Bem, o que quer dizer com isso? Esse curso que você fez com ela, obviamente, ele é o melhor curso que você tem, a melhor formação que você pode ter na América Latina, talvez até no mundo, pelas pessoas que ela formou, pela leitura que ela faz de corpo, né? Assim, e tem alguns locais, eu fui para os Estados Unidos, você também foi, tem os estúdios de Pilates lá, no México tem, no Chile, na Argentina, Panamá, você tem os estúdios de Pilates. O que é o Pilates como modalidade? Fala, a gente já chega na yoga. O que é o Pilates como modalidade física? Para você. Olha, Pilates é a coisa mais maravilhosa que minha coluna já pôde experimentar até hoje. Nem a musculação, nem o yoga me dá a sensação de organização do corpo como o Pilates me dá. Pensa assim, você chega na sua casa, tá tudo organizado, tudo arrumado, tudo no lugar. Qual é a sensação que você sente? Paz. Dá uma sensação de paz. Mas imagina uma casa super arrumada, super linda, com o melhor de tudo, só que dentro do guarda-roupa tá uma zona, dentro dos armários tá uma zona, dentro das gavetas tá tudo assim, se abrir a porta, o guarda-roupa cai para fora. Você consegue ter paz, sabendo que tá tudo desorganizado dentro? Não consegue. Você fica aquilo martelando, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que arrumar aquilo. O Pilates, ele abre cada gaveta e organiza todas as meias, todas as camisetas, tudo. O Pilates, além de deixar a casa bonita e arrumada, ele deixa todas as gavetas do armário organizadas. E a sensação de organização e paz que você sente com isso, nem yoga, nem musculação, nem surf, nem skate, nem corrida, nem nada do que eu já experimentei me dá. Porque... Oi? Porque, por exemplo, o yoga você fica com a sensação de paz no final, né? Tá, fica. Quando você surfa, você sai do mar com aquela plenitude, a sensação de paz, fica. Mas o surf machuca o corpo, você sente que você fica travado, fica doído. O yoga, às vezes você faz muita hiperextensão de coluna, ou muito invertida, te dói o punho. Nada organiza o corpo da forma que o Pilates organiza. E assim, a forma de você acionar a musculatura correta, na ordem correta, para fazer determinado movimento, para mim, o Pilates não tem para bater. Assim, o autêntico método, né? Eu tô falando da Inélia Garcia, não tô falando do Pilates ali, nada contra quem fez outros cursos, mas é que se você fez outro curso, vai fazer o curso da Inélia que você vai entender o que eu tô falando. É uma outra realidade, é formação mesmo, né? Mesmo. É formação mesmo. de corpo e alma, compromisso e tudo mais. A gente faz quase 800 horas práticas e a Inélia fala, se o professor não muda o próprio corpo, ele não tem capacidade de mudar o corpo de outra pessoa. O Pilates tem que sentir no seu corpo. Não adianta você pegar uma apostila e entender e ler e saber a sequência inteira se você não sabe colocar no seu corpo, mudar o teu corpo. E mais ou menos depois de 6 meses de curso, eu comecei a perceber que alguma coisa estava mudando na minha cabeça. Eu comecei a enxergar o meu corpo de outra forma, o corpo dos meus alunos de outra forma, eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma. E eu comecei a ficar muito maravilhada, assim. E eu vi essa mudança nos meus colegas também. Nós éramos, acho que em 21 na turma. E eu tinha colegas que eram extremamente tímidos, extremamente introvertidos. E você via essa personalidade das pessoas mudando ao longo do curso, sabe? Eu fui ficando mais humilde, né? Porque fui saindo do palco, do salto, fui descendo um pouco. Então, a gente foi vendo essa mudança psicológica nas pessoas mudando. Só que a Inélia em nenhum momento falava, assim, de coisas psicológicas. Era movimento. Ela punha lá para fazer movimento, era 10 horas de prática
parava, vai no banheiro rapidinho, volta, come uma barrinha de proteína, um cafezinho, volta. Eram 10 horas de treino. A gente chegava lá às 6, 6 e meia da manhã, saía de lá no final da tarde. Então, era a prova prática. Você fica lá 14 horas sendo corpo de prova, fazendo. É muito intenso. O teu corpo evolui muito rápido, muito rápido. E aí eu comecei a ver essa mudança psicológica, emocional, essa mudança interna dentro de mim. Foi um divisor de água. E aí veio a yoga. Como é que você chegou na yoga? E o que é yoga para você hoje nesse processo corpo e mente? Para mim, a yoga, ou yoga, como eu chamo, ele antecede o Pilates, porque no yoga eu aprendi a relaxar, a descansar. Porque como eu fui atleta, eu sempre me cobrei muito. No Pilates, a gente era cobrado 3 vezes mais para fazer a perfeição, para executar da forma perfeita. E como eu era muito rígida, muito encurtada, eu sofria muito para acompanhar a turma. Então, eu sempre me cobrava o dobro. E quando eu cheguei no yoga, que o professor falava assim, fiz o curso com o professor Louis, do Ashram Montserrat, a avó dele, a Montserrat, tem uns 95 anos, hoje em dia ela que trouxe o yoga para Curitiba. E assim, quando o Louis falava que eu podia descansar, que tudo bem se o movimento não saísse certo, que eu podia fazer do meu jeito, que eu tinha que sentir o meu corpo, eu falei, gente, eu posso mesmo não entregar 100%? Eu posso mesmo fazer aqui do jeito que eu quero hoje? Do jeito que eu tô me sentindo hoje? Tipo, isso é possível? E aí, quando eu via lá as senhorinhas lá na Swimmix fazendo 1000 coisas lindas no yoga e eu não conseguia fazer, nem colocar o pé para trás na invertida, meu pé não tocava no chão atrás. E aí eu ficava tremendo, tentando colocar força. Daí ele falava, ah, calma, relaxa. Fica no bom, não precisa ir no ótimo. E aí eu fui aprendendo a descansar, eu fui aprendendo a tirar a tensão do meu corpo e a relaxar, a descontrair. E aí eu fui levando isso para o Pilates. Então, no Pilates eu estava no módulo avançado, que era muita exigência. E aí eu lembrava do meu professor de yoga falando, calma, sorria, respira, relaxa. E aí eu conseguia, naquela tensão do Pilates, fazer... e ficava mais fácil. Então, eu fui descobrindo que esse confiar no seu corpo deixava essa exigência do Pilates mais fácil. Ai, não parece a pergunta inteira. Depois eu abro ali para ver. Você consegue ler, prof, a pergunta? Consigo sim. Olha aqui, ó. O Eduardo... a Isabela está perguntando aqui se você chegou a fazer quiropraxia também. E se sim, se ela ajudou, se fez alguma diferença. A gente está falando de coisas que realmente elas têm uma utilidade pública bem grande, né? Posso fazer um parênteses, falar, responder? Deve, claro. Fiz quiropraxia, fiz osteopatia. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, tá, gente? Eu não estudei, não sou físio, não tenho esse conhecimento a fundo, mas eu senti no meu corpo. E para mim, o que eu sinto no meu corpo é verdade, para mim, tá? Quando alguém faz, presta atenção nisso que eu vou falar, que é uma coisa que eu falo muito na minha aula. Quando alguém faz algo de fora para dentro para você, seja te estralar, te reorganizar, fazer uma massagem, te alongar, não tem mudança neural, porque a mudança ela acontece de dentro para fora. Quando eu fiz quiropraxia, eu fazia toda sexta-feira no final da escola, saía bem doida da escola, ia lá. Dava domingo, eu estava travada de novo. Eu fiquei um tempão fazendo, meses. Dava domingo, segunda, já estava travada de novo. Pilates, quando óbvio, você tem uma caminhada com o Pilates, né? Depois você chega num nível de entendimento, de reorganizar teu corpo. Você faz 1 hora de Pilates, você se sente organizada a semana inteira. Te dá um poder de consciência, de organização, reorganização, fabuloso. Porque não é alguém fazendo de fora para dentro, você tem mudança neural, você muda, a plasticidade é diferente. Então, eu acredito muito em mudança de dentro para fora. Não sei se eu respondi.
Eu acho É o que eu perfeito, muito penso. bom. Ó, eu vou para uma próxima pergunta, aproveitar que tem pergunta aqui. Só não pergunta hoje, eu não sei o que deu neles. Que bom. Vamos lá. Aqui você meio que falou, né? Mas a Duda pergunta: quais cursos você indica para formação no Pilates? Tá? Se só o original. E a yoga? O que se indica de formação? Tá. Pilates, para mim, é um só. Por quê? Joseph Pilates criou o método. Oi? Oi, tá aí. Joseph Pilates criou o método. Joseph Pilates teve um sucessor, que foi a Romana Krzyzanowska, certo? A Romana Krzyzanowska treinou algumas pessoas. A Inélia conviveu 2 anos com a Romana. Então, a Inélia tá... Eu fui na casa da Inélia e eu chorei quando eu fui na casa da Inélia. E só de lembrar, eu já me emociono de novo. No corredor que tem indo para os quartos, tem uns quadros na parede com os cálculos dos aparelhos que o Joseph fez. Então eu estava lá parada assim, esperando o jantar, olhando no quadro. E aí ela passou no quarto e eu falei: Nélia, isso aqui é original? Ela falou: claro que é. na Tem o sala estilo dela, dela, imagina ela falando, claro que é. na sala dela tem uma penteadeirazinha, tipo uma cristaleira com os pertences da Romana na sala dela. Então a Romana era a mãe dela, assim, ela considera como se fosse a mãe dela. E a Romana também um carinho como de filha. Ela bebeu da fonte. Ela bebeu da fonte. Não tem, e se vocês querem fazer um curso de Pilates, faça logo. Ela tem uns 60 e poucos, acho que ela vai ficar dando aula até uns 100 anos só. E tem que fazer com a Inélia, não tem outro curso, porque é da fonte. Agora, yoga tem 5.000 anos. Quem que inventou o yoga? Tem muito tipo de yoga. Tem Hatha Yoga, tem Ashtanga, tem Vinyasa. O yoga que eu fiz a formação é o yoga integral. Por que eu fiz essa formação de yoga integral? Por causa do Lui. O Lui, que ministrou o curso, eu fiz 6 meses de faculdade de Dom Bosco, não consegui pagar, voltei, tentar vestibular no Federal. E eu conheci o Lui na faculdade. O Lui, ele respira yoga, ele é o yoga. Você fica do lado dele, você já fica zen. Então, o batimento cardíaco já diminui só de você estar perto dele. Quando eu entrei na Swimmix para trabalhar, eu entrei dando aula do LPF. Foi aí que tudo começou, que eu queria afinar minha cintura para competir e tal. Comecei com o LPF. E aí o LPF eu descobri que eu tinha que parar para respirar. Foi aí que a pira toda começou. Parei para respirar, veja, a cintura não afinou. Mas que o processo começou. Então, parar para respirar foi o começo. Pilates veio e me quebrou no meio. Falou, calma, que você não sabe de nada, inocente. Vamos começar do começo aqui. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer a aula de yoga com o Lui, ele abriu um curso de formação. E aí eu não tive dúvida que eu ia fazer um curso com ele, porque ele respira yoga, ele emana yoga, assim, ele é o yoga. Então, eu fiz pelo Lui, sabe? Beleza. E assim, tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Ó. Apesar de falarmos o corpo e mente como se fossem coisas separadas, são uma coisa só. Por isso, quando mudamos nosso corpo, mudamos também nossa mente. E aí Lindo! e aí me pergunta, o que você acha sobre isso? E eu vou perguntar para você, é o corpo que muda a mente que muda o corpo, ou é um processo uno? Gente, eu sou formada em educação física, meu amor. Eu vou sempre falar que é o corpo que muda a mente. Os psicólogos que me desculpem. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive depressão, eu já tive compulsão alimentar. Eu prometi para mim mesmo, eu passei por um divórcio, foi o período mais difícil da minha vida. Eu engordei 15 quilos em um mês. Eu fui no fundo do poço um pouquinho mais assim, quando eu achei que eu fosse bater o pezinho para subir, tinha ainda mais um pouco para descer. Eu saí da depressão e da compulsão alimentar movimentando o meu corpo. Eu não tomei remédio. Sim, fiz terapia. Eu fiz acho que 3 meses de terapia com uma bruxinha que mexia na minha energia, porque nós somos energia. Não adianta tomar remédio, modificar toda a tua energia, desregular toda a tua energia
e não trabalhar essa parte energética junto. Não esquece que eu fiz yoga, acredito muito nisso. Então, quando eu comecei a ir para a praia todo final de semana, Ilha do Mel, botar meu pé na trilha, não tem carro, não tem fio de luz, não tem poste de luz. Me conectei com a terra, ia surfar, voltava na trilha de noite, via as estrelas, via o pôr do sol, via a lua nascendo. Quando eu me conectei com o silêncio, ia me alongar na beira da praia, ia fazer pilates na beira da praia. Quando eu movimentei meu corpo dentro da natureza, eu fui me curando aos poucos, sem remédio, sem psicólogo, sem psiquiatra, só no meu autoconhecimento através do meu corpo. Então, eu, Letícia, acredito que você melhora a tua mente, teu autoconhecimento através do corpo. Por isso eu gosto muito desse termo, do Bodyfulness, porque Mindfulness, todo mundo já sabe o que é uma mente plena. Né? A gente para meditar, tem 700 aplicativos, live lá de meditação, você para e fica aqui. Tua coluna começa a fritar, teu glúteo começa a formigar, tua perna dorme, você fica desesperado. Quem é assim, ansioso que nem eu, então, fica aqui parado, já tem um troço. Agora, se você faz um movimento de yoga fluido, três movimentos simples, e fica repetindo, um movimento casado com a tua respiração, você dá alguma coisa para tua mente segurar, que a mente é igual criança no mercado, né? Fica pedindo tudo, fica gralhando. Você dá ali um bonequinho para a criança segurar, ela fica quietinha. A mente é a mesma coisa. Então, quando você põe movimento consciente, junto com a tua respiração, você deu uma coisa para tua mente ficar segurando ali quietinha. Então, você já ocupou a tua mente através do corpo. Então, não tem como a gente separar o corpo da mente, mas a gente hoje em dia só está na mente. É faculdade, é quanto que eu vou ganhar, é especialização, é meditação para melhorar o meu rendimento. O mindfulness cresceu tanto por causa das empresas. Vou colocar mindfulness porque eles vão render mais, as pessoas menos estressadas rendem mais, têm um melhor convívio para me gerar mais lá na frente, né? Mas N coisas. Então, se eu trabalho mindfulness, eu durmo melhor, eu trabalho mais. Então, no final das contas, a gente acaba ficando aqui, né? E a gente tem que começar a pensar que isso aqui depende disso aqui. Aí você tá super zen lá, faz 1 hora de meditação e tá desse tamanho imenso. Faz sentido? Não faz sentido. Bodyfulness é o corpo pleno e não tem nada a ver com estética isso. Eu gosto da estética porque eu acho que se você gosta, tem uma referência do que você gosta de ser, você pode chegar no teu potencial máximo. De corpo, de mente, de estudo, de financeiro, de relacionamento. Eu acho que você tem direito de ter o melhor que você acha para você mesmo. Mas você habitar o teu próprio corpo independe da estética. Não sei se eu me fiz explicar. Rodrigo, acho que você gostou da resposta e ela me surpreendeu. Foi muito mais positivo do que eu esperava. Deixa eu fazer um parênteses enquanto ela toma água. Gente, no final dessa live, a Duda vai colocar aqui no chat um Google Forms, um Google Formulário, para que vocês possam preencher com os dados de vocês, nome, CPF, e-mail. E se vocês assistirem também a live do Rafael Strugali, que foi na última segunda-feira e está lá no nosso canal, Duda, eu vou pedir para você também colocar um deles do canal, se puder ali no YouTube, tá? Se vocês assistirem as 2 lives, vocês vão ter certificação da UFPR, tá bom? Desse evento de extensão, tá? Então, no final, eu dou mais uma chamadinha nisso. Quem estiver assistindo pelo Face, vai ter que ir lá no YouTube, porque lá no YouTube, em descrição, vai ter também o linkzinho para entrar no formulário. Vocês preenchem, lançam os nomes lá para ganhar o certificado. E aí eu pergunto para você, professora Letícia, né? Esse conceito do corpo pleno, do Bodyfulness, como é que a gente trabalha isso hoje no ambiente de academia? Já vamos falar um pouquinho dos teus conteúdos, mas lá na academia, como é que a gente trabalha isso daí? Me conta.
A gente pensa academia é musculação, né? Mas a academia também tem uma salinha lá que dá para fazer um alongamento, tem uma sala de ginástica, tem um banco na musculação. Então, o que acontece? Hoje em dia, já tem muita gente que conhece o meu trabalho. Foi muito legal que eu voltei para o Brasil e voltei dando aula. Então, eu não fiquei sem trabalho. Isso foi muito legal. Isso foi o que me fez ficar, na verdade. Tinha a oportunidade de eu voltar a abrir um estúdio de Pilates lá no Algarve, mas aqui as coisas foram fluindo, eu acabei ficando. Então, tem gente que já conhece o meu trabalho e facilita um pouco, né? A rede social ajuda muito para isso. Mas nem todo mundo me procura por conta disso. Às vezes a pessoa me procura porque quer ficar sarado. Eu falo, tá bom. Você tem que ir, tem que pegar o que pelo que a pessoa te oferece, pelo que a pessoa te mostra. Quer emagrecer, tá bom. Tem até um caso de um aluno que me procurou, precisa emagrecer. Tá bem, fui lá, comecei a aula com alongamento para ver como que estava ali o corpo dele, quadril, coluna, já vi a situação ali que já estava um caos. Vamos fazer um treininho de HIIT, né? Então faz lá um treininho de burpee, agachamento, flexão de braço, deixa a frequência subir para queima de gordura, tal. E aí, no final da aula, você acaba investigando, então, toma algum remédio, como que é, tua rotina, conversa um pouco. E, assim, quando eu vejo um corpo se movimentar, eu já mato muitas charadas, assim. Isso é um pouco de experiência, né? Você descobre em você primeiro, e aí você começa a ver nos outros algumas características similares. E de dar aula para muitos alunos, você vai acabando tendo esse tato, né? Então, por exemplo, o corpo, ele fala com a gente. O corpo tem a linguagem própria dele. Se você vê um aluno que pisca demais, que mexe demais, muito rápido, que faz tudo muito rápido, na hora do descanso ainda fica assim, elétrico, você sabe que você tem que ir para um lado dele respirar mais, dele se concentrar mais na respiração. E aí, no final da aula, eu passo um exercício de respiração. Eu não começo a aula toda abordando, vamos fazer agora um pranayama aqui. Não faço isso. Que nem eu falo nas minhas aulas, a gente tem que ir comendo mingau quente pela beirada. Agora, se a pessoa já conhece o meu trabalho, fala, vem aqui, mas... Começa ali com um alongamento, um exercício de mobilidade. Ali a pessoa já me entrega muita coisa. O corpo se movendo, ele fala muita coisa. O corpo parado, a postura vai te revelar muita coisa. O corpo em movimento te revela 10 vezes mais. Aí eu já sei se eu tenho que ir mais pro yoga, mais pro pilates. Eu sempre começo numa coisa mais sutil, quando a pessoa me procura já conhecendo o meu trabalho. Aí eu vou para um fortalecimento, para musculação, para um treino com peso. Mas eu sempre deixo uma parte da aula destinada para aprender a respirar, aprender a acionar o abdômen corretamente, mobilidade, reorganização postural, porque a postura da pessoa é o que vai organizar a energia dela ao longo do dia. Porque tem gente que tem a postura linda treinando, faz o agachamento mais perfeito do mundo, senta para descansar no banco assim, daí no intervalo. Não adianta de nada. Porque se a pessoa descansa assim no intervalo, ela senta assim no carro, ela senta assim para comer, ela senta assim para ver televisão, ela senta assim para tudo. Vocês estão sentados como aí assistindo? Pode erguer essa coluna. E o que ajuda a erguer a coluna e manter a coluna... já arrumei a postura aqui, isso mesmo. Postura é tudo. A postura revela você. No meu Instagram tá escrito lá. Tua postura te apresenta. Ó, gente, o Instagram dela, @Letícia Chaurais, tá bom? Segue lá, arrasta pra cima, curte, comenta, compartilha. E é legal que no Instagram dela, depois, se der de falar disso, tem todas essas fases, tem alguns exemplos de exercícios com os alunos que você faz, né? A combinação da yoga, dos conceitos, até conceito de low pressure fitness tem lá, né? De LPF. Tem. Porque o que acontece? O LPF eu não uso com o intuito de afinar a cintura. A gente quer afinar a cintura, você vai fazer pilates. Você quer afinar a cintura, você, escreve o que eu tô falando. Você quer afinar a cintura, você vai fazer pilates. E dieta, óbvio.
Mas o Pilates afina muito mais cintura do que o LPF. Mas o que o LPF é bom? O LPF, o vácuo veio do yoga, né? Já 5.000 anos atrás eles já faziam o LPF, o tal do LPF. O LPF é a junção do vácuo do yoga com a organização postural do Pilates. Só que a organização postural do LPF é muito meia boca perto do que a gente aprende no Pilates. Então, eu trabalho o LPF como? Primeiro, a pessoa para respirar. O marketing do LPF é maravilhoso. Você usa isso para ensinar outra coisa para o teu aluno. Para respirar. Primeira coisa, para respirar. As pessoas não param para respirar hoje em dia. Segunda coisa, o diafragma é um músculo muito emocional. Outra coisa, até eu anotei aqui que eu queria falar para vocês. A gente tem psicólogo, terapeuta que trabalha nessas questões emocionais, intelectuais e mentais. Mas a educação física está tão voltada para a estética e a gente pode trabalhar questões emocionais, mentais pelo corpo. Eu fiz isso em mim. O diafragma é um músculo muito emocional. Se a gente passa por um susto, por um trauma, você vai sentir que teu diafragma fica completamente rígido. A osteopatia tem livros gigantescos só sobre o diafragma, a importância do diafragma. Então, soltar a fáscia das vísceras e soltar o teu diafragma é de imensa importância para o bom funcionamento do teu corpo. Não estou nem falando de estética. Então, quando eu ensino LPF, eu estou com esse pensamento. Porque tudo no trabalho que você faz com o seu aluno é intenção, intencionalidade. Você quer fazer o LPF para quê? Porque eu posso dar uma aula de LPF, a fulana pode dar aula de LPF, mas a intenção do trabalho, aonde eu quero chegar no ponto-alvo, é completamente diferente. Completamente diferente. Eu quero ativar o plexo solar, eu quero fazer Muitas vezes a pessoa tem um diafragma inibido, então eu quero fazer um alongamento desse diafragma para tirar essa inibição, porque às vezes a pessoa não consegue contrair o abdômen porque não consegue, está inibida essa musculatura, ela nem sabe ativar essa musculatura. Aquela sinapse neural nem chega ali. Então, eu ensino a pessoa a alongar o diafragma, fazer essa soltura da face, soltar todas as vísceras. E ela tá achando que tá ficando com a barriguinha fina. Tá bom, deixa ela achar. Você sabe o benefício por trás. É a intencionalidade do movimento. Então, se você vai ver eu passando um agachamento para um aluno, às vezes você tá vendo de fora, você acha que é o mesmo agachamento. Mas eu tô falando para ele usar o glúteo, para não fazer aquele valgo dinâmico. Eu tô falando para ele apertar o assoalho pélvico. Tô mandando fechar a costela. Tô mandando fazer um alongamento axial da coluna. Eu tô ali dialogando com o meu aluno. E às vezes de fora você só tá vendo um agachamento, né? Então tudo é a intenção que você coloca. Porque o corpo, ele tem uma inteligência própria. A partir do momento que você ensina o teu aluno o bom ajuste do corpo, o corpo vai sentir. Hoje, por exemplo, eu organizei um aluno meu, ele é assim, ó. Ele tem uma baita retificação torácica. E eu passo treino para ele normal. Passo pilates, alongamento, treino de força, tudo. Aí, no final, eu peguei e organizei ele, né? Abduzi as escápulas, deprimi as escápulas, dei aquela puxadinha maravilhosa aqui, encaixou o queixo. Ele fez assim, ó. Ai, que delícia! O corpo fala. Quando a gente encaixa o corpo no lugar certo, você sente. E você se emociona com isso. A primeira vez que a Inélia colocou minha coluna no lugar, me organizando, eu chorei. A turma inteira ficou abismada. Minha escoliose praticamente sumiu. Ela foi me organizando, aperta aqui, fecha aqui, abaixa aqui, cresce aqui. Foi me moldando que nem uma massinha de modelar. Eu comecei a chorar, começou a escorrer lágrima. Porque quando o corpo se organiza, você sente que é ali que ele tinha que estar. E aí eu falo para os meus alunos, guarda essa sensação. Porque o corpo aprende pela sensação, não é por aqui. Como que eu vou falar para você o gosto do sorvete de chocolate? Você tem que sentir o gosto do sorvete de chocolate. Como que eu vou falar para você o que é um powerhouse? Contrair o powerhouse, acionar o powerhouse. Você tem que sentir como é. Não adianta eu explicar 1000 palavras. Tem que memorizar pelo sentir. E aí a gente vai acordando essa inteligência, essa intuição do corpo. É isso.
Opa, é que eu deixo meu microfone desligado aqui para dar foco em você. Agora eu liguei. Muito legal, muito Você viu legal. que Me eu diz falo uma muito, coisa. né, Prof? Você deixa Não, aí. mas aqui a gente está deixando mesmo. E assim, daí só dessa linguagem de corpo, você conheceu corpos no bodybuilding, daí foi para a Swimmix, você foi para a Ilha do Mel, e agora a Letícia criou asas. Daí você foi para os Estados Unidos. E lá Uhum. você teve experiência de personal, você disse, eu acompanhei pela rede social, né? Essa cultura do corpo e da estética nos Estados Unidos, o quanto que ela difere daqui? Como que foi essa tua experiência lá? Daqui a pouco a gente chega em Portugal, tá? Como que foi isso lá? Me conta. Professor do céu, Brasil é o melhor lugar do mundo. Sabe que assim, os Estados Unidos é uma potência em esporte, é uma potência no bodybuilding, mas a maioria das pessoas não estão nem aí pro corpo. As pessoas não sabem nem onde que é o braço direito e o braço esquerdo. As pessoas, eu fiquei 1 mês e meio em Austin, no Texas. Eu fiz academia lá. As pessoas da academia, só por Deus. Só por não tem instrutor na academia. Tem personal. E você vê personal passando cada barbaridade. Então, assim, como não tem instrutor, as pessoas... Eu tinha vontade de ir ajudar as pessoas. Eu treinava assim, ó, para não ver. Aí eu me inscrevi lá para fazer aula de pilates e de yoga. Ok. A aula de pilates eu fui 2 vezes, eu prometi para mim mesma que não ia mais porque eu me irritava na aula de pilates. Era uma aula de abdominal. O abdômen fazia assim da pessoa, não usava o transverso. O abdômen vinha parar aqui na frente, contraído, duro e enrijecido. Desistir. A aula de yoga era uma aula muito boa, muito fluida, assim, mas exercício por puramente exercício. Para mim, yoga é espiritualidade, que é a base de tudo, né? É um parênteses. Eu acredito que todo problema grave de corpo que a pessoa tenha, seja problema grave postural, obesidade, hipertensão, tem uma causa emocional. Então, o yoga veio me dar esse suporte dessa parte emocional e espiritual para eu trabalhar o corpo do meu aluno. E quando eu caí nessa primeira aula de yoga lá fora, que era um condicionamento físico, para mim era maravilhoso, porque eu adoro mexer meu corpo nesse sentido. Eu conseguia me conectar comigo mesmo, conectar com o meu Deus interno, mesmo fazendo aquela sequência toda doida lá, sendo suada. Mas eu via que as pessoas não faziam isso, não se conectavam. Elas estavam fazendo uma aula de aeróbica, só que yoga. E um dia eu fui falar com a professora no final da aula e perguntei por que vocês não fazem OM, né, no final da aula. Ela, ai, porque acho que os alunos não vão querer fazer, vão ter vergonha e tal. E aí ela começou a colocar um pouco mais dessa parte espiritual, assim, na aula. E as alunas começaram a gostar e começaram a entrar. E eu fui fazendo amizade, daí fui fazendo essa troca. Foi bem rico, assim. Aí, em Nova York, que foi onde eu vi que as pessoas se cuidavam mais, assim. Fui numa academia lá, só vi homem, não vi mulher treinando, mas os homens todos super sarados, assim, treinando pesado. Na rua mesmo, eu fiquei em Manhattan, né? Na rua mesmo, todo mundo mais cuidando da própria imagem, do corpo, correndo. Você via as pessoas fazendo atividade física na rua. E fiz uma aula de yoga também lá, que se chamava Core Yoga, que também era uma pegada mais de condicionamento, assim. Então, eu não vi muito yoga dessa parte espiritual, de conexão. Era uma coisa mais de condicionamento físico. E foi super legal também. Era uma aula de yoga com música eletrônica no último volume, assim. Aí a professora falou, ai, venha fazer um dia uma lá na minha outra escola que é de hip hop, você vai adorar. Depois que você aprende a se conectar, você se conecta até no ônibus lotado, cheio de gente. Você em 2 minutos está conectado com você. Então, depois que você aprende a fazer yoga fora do tapetinho, você faz yoga em qualquer lugar. Então, fazer uma aula de yoga com música eletrônica no último volume, hoje em dia eu já consigo. Aí, em Los Angeles, eu não fiz aula de yoga, daí eu só dei aula de yoga num projeto. Eu fiquei naquele projeto do Workaway, que você troca estadia por aula. E eu peguei um projeto com criança que sofreu agressão, criança transexual,
bem difícil, assim, a situação das crianças. Daí eu dei aula de yoga para essas crianças e para a mãe de uma delas eu tive a oportunidade de dar também. Então, mais abordando essa parte mais espiritual de autoconhecimento do yoga, nem tanto a fluidez dos movimentos, né? Mas em Los Angeles, andando ali em Venice, né, no calçadão de Venice, ali em Santa Mônica, achei que fosse ser que nem filme, né? Só a gente sarada, fazendo esporte, andando de skate, com a prancha embaixo do braço. Meu Deus do céu, é um show de horrores. É pior que andar na 15 no Natal. Eu sou turista do mundo inteiro. É muita gente very strange. Muito, 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 assim. Então, eu levei um susto, assim, um baque. Falei, cadê aquela Califórnia que a gente vê na Aquela TV, que a né? gente vê sarada, isso, do É, fisiculturismo, isso, eu fui lá na academia da Gold Gym. da Godin. Enorme aquela academia, muito legal, muito legal. Aí sim, tinha uns builder lá, Gigantower, treinando. Putz, muito legal aquela academia. Não treinei lá, fiquei com vontade de treinar, mas é muito enorme. E daí na parede, assim, as fotos dos competidores antigos, né? Super legal. Bem legal. Eles têm, assim, uma memória do fisiculturismo muito legal ali na Califórnia, né? É bacana. E aí você se mandou para o outro lado, isso, atravessou o oceano e foi para Portugal. Isso, daí fui Quase para meio que Portugal. direto, né? Você de lá para Portugal. E, É, fiquei e, 3 meses nos Estados Unidos, daí fui para Portugal. e como que foi essa experiência em Portugal? O que, que ela difere? A gente está fazendo uma linha cronológica, né? Uhum. Como que foi a experiência em Portugal? Tanto que você ia ficar lá, né? Sim, eu fui para ficar. Eu fui para ficar. é, Em princípio, tem os estúdios de Pilates da Inélia, lá em Portugal, né? Eu fui pensando em entrar em contato com um dos estúdios, acho que são 6 estúdios dela, lá em Portugal. Eu fui no começo com esse intuito de tentar entrar num dos estúdios dela, né? Já que tem a formação, é uma formação que é difícil as pessoas terem. Em Portugal, mais difícil ainda, porque Portugal não tem a cultura da educação física, não tem a cultura de estudar para isso. Quando um profissional bom de educação física, não precisa nem ser bom, quando um profissional de educação física vai para Portugal e diz que é brasileiro, todo mundo quer o cara. Para você ser professor numa academia lá, num ginásio, você faz um cursinho lá de 8 meses. Tira tua credencial e pronto, já pode trabalhar como instrutor, como personal, com tudo. Então, quando você diz que você é brasileiro, as pessoas te querem, porque sabe que aqui tem uma formação, sabe que a gente tem uma cultura, né? E lá eles estão começando nisso agora, eles são muito carentes com isso. Só que eu cheguei no alto verão, no alto verão. Então, eu cheguei e lá, Portugal é muito difícil achar lugar para morar. E eu não quis ficar em Lisboa, eu quis ir direto para Algarve, para morar na praia. E lá, pensa assim, você vai para o Rio de Janeiro em pleno verão e você quer arranjar um lugar para morar. Foi o que eu fiz. Então, eu tive que cair no primeiro lugar que eu arranjei para morar. Como o Alto Verão tem muito trabalho, já fui pegando trabalho em restaurante. Peguei o primeiro trabalho que consegui, já mudei para um melhor. Teve um momento que eu fiquei com 2 trabalhos, trabalhava 15, 16 horas por dia em pé. Peguei um trabalho num restaurante chiquérrimo lá, daí fiquei só nele. E aí, quando acabou o verão, a loucura do verão, guardei uma grana, daí fui viajar. Aí fui conhecer Nazaré, fui conhecer outros lugares. Aí eu fui fazer o contato nas academias. Daí fechei uma turma de Pilates. Fechei 2 turmas de Pilates, 2 turmas de yoga. E uma turma de yoga só com um grupo de suecos, os tiozinhos bem senhorzinhos, assim, tudo duro. Quiseram fazer aula de yoga, eu achei muito interessante. Isso, o máximo, outra cultura mesmo. E aí, na academia, o que eu via? Eles estão começando essa parte do fitness, assim, forte, tanto que tem campeonato de fisiculturismo lá, o pessoal me pilhou para competir lá, para participar. Mas quando eu dava uma aula de yoga ou de pilates, parecia que eu estava há 30 anos atrás, assim. As pessoas não sabem o que é flexiona, estende, não sabem o que é em cima, embaixo.
minha aula de yoga é bem diferente, assim, eu trabalho muitas questões de autoconhecimento e espiritualidade. Parecia que eu estava falando grego para as pessoas. Com o tempo, elas vinham, né, me procurar se abrir mais, porque português é muito fechado. E mulher brasileira sofre muito preconceito, principalmente de outras mulheres. Então, no começo, assim, eu senti muito preconceito em Portugal, muito, muito, muito. E aí, fiquei 8 meses, deu no total, né? Aí que eu fui sentindo que eu fui ganhando meu espaço. Aí o dono da academia me convidou para a gente abrir um estúdio em sociedade lá. Então, ele montou um projeto que se chamava Mais Care, ou não sei o que, Care, que daí era fisioterapia, nutrição e daí teria o estúdio de pilates. E aí... Oi, Leonardo! E aí eu vim para cá, mas eu estava começando a poder mostrar o meu trabalho de uma forma diferenciada, assim, sabe? Essa parte mais espiritual, de conexão consigo, conexão com algo mais profundo. Porque se a gente fica só na estética, só no corpo, a hora que você sofre um acidente, perde as 2 pernas, o que sobra para você? Então a gente tem que entender que a gente é muito mais do que um corpo, que o corpo carrega a gente, né? É a nossa primeira casa. Então essa história do Covid aí do fique em casa não é à toa, mas que a gente fique mesmo, que a gente entenda a nossa casa, né? E essas são as questões que eu trabalho com os meus alunos em paralelo à estética, em paralelo à reorganização postural. Então, a base do meu trabalho é o yoga. Depois eu venho com a organização postural, que é o Pilates. E depois eu posso colocar o que eu quiser em cima. Eu posso colocar ele num carro alegórico, de cabeça para baixo, fazendo crossfit, se ele quiser. Porque se ele tiver a base, quando você constrói um prédio muito alto, o que você tem que ter? Uma fundação muito boa. Então, quanto mais alto o prédio, mais para baixo tem que ir antes. Então, eu vou fundo para depois... Aí você pode ter o glúteo que você quiser, meu amor. O bíceps, o tríceps que você quiser. Ó, eu vou entrar na questão do Covid, mas antes eu vou passar a pergunta da Duda aqui. Uhum. Lá, essa tua experiência em Portugal, né? O público idoso nos ginásios em Portugal, como que é a aderência deles para a atividade? Você chega a trabalhar com idosos lá ou é fechadinho? Idoso, ele só quer fumar e tomar vinho e tomar uma cervejinha. Eu morei numa cidade chamada Albufeira. Só tinha idoso. Você vai na rua, só tem idoso. Só tinha idoso, Albufeira só tem idoso. Cara, essas pessoas não estão nem aí para a saúde. Fuma. Português fuma muito. Português fuma muito. E muito poucos idosos na academia. E assim, depois que eu saí do Brasil, eu vi o quão na frente a gente está em praticamente tudo, assim, ó. A única coisa que falta no Brasil mesmo é a política, porque de resto a gente tem tudo. A gente está muito evoluído na nossa área, muito evoluído na nossa área. A gente está muito mais conectado com o corpo, com a natureza, com as pessoas, com o acolhimento entre as pessoas. Eu nunca mais vou falar que curitibano é frio. Curitibano é a pessoa mais simpática que tem na face da terra. Vocês têm que ver como que português é frio. Então, acho que todo mundo deveria ir para fora, mas sem o cartão de crédito do pai, tá? Porque ir para fora, ficar no melhor hotel, alugar carro, você não conhece a realidade como ela é. Você tem que ir mesmo, falar com o tiozinho da esquina, ver como que eles te tratam, sem você mostrar aqui os seus euros, sem você mostrar a sua identidade, porque eu sou fulano de tal. Foi isso que eu fui buscar. Quando eu fui para Ilha do Mel, quando eu me joguei para fazer o Workaway. Quem é a Letícia? Sem ser a Letícia Chaurais, que competiu, que tem troféu, que tem o curso da Inélia, que tem formação de yoga, que trabalhou na companhia, na Swimming, fez federal, que é concursada pública. Tira tudo isso. Tira tudo isso. O que sobra? O que sobra? O meu corpo sobra, porque ele vai comigo em todo lugar.
E quando você tem essa autoridade do teu corpo, você aprende a se acalmar com o teu corpo, você aprende a ter prazer com o teu corpo, você se diverte com o teu corpo. Tá irritado, você vai correr, você vai pedalar, você tem uma relação consigo através do teu corpo. Então você acaba recuperando essa autoridade do teu corpo, que a gente não tem. A gente não tem essa autoridade do corpo, porque você vai no médico, o cara olha lá teu raio-x, né? Olha lá teu raio-x. Ih, tá ferrada, vai ter que operar, vai ter que usar colete. Isso aqui, ó, minha filha, não tem jeito. E daí, se a gente operar aqui, pode romper aqui um nervo, você pode ficar com a bexiga solta, arrastando uma perna. Não tem jeito. E aí você fala assim, me ferrei. Só que eu nunca aceitei isso. Então, hoje, quando eu vejo os meus alunos falando, não, porque eu tenho depressão, tenho compulsão, tenho nananá, tomo remédio tal, tomo remédio para dormir, tomo remédio para acordar, tomo remédio para viver, tomo remédio para ir no banheiro, tomo remédio para... Eu, filho, cadê? Você tá acreditando em tudo mesmo que o médico te fala? Peraí que eu vou colocar o meu jaleco branco aqui e vou te prescrever aqui, ó. Vai caminhar no parque, ver o pôr do sol, colocar o pé na grama, ir para Ilha do Mel uma vez por mês, mergulhar no mar. Pronto, tá aqui tua receita médica. Porque a gente perde essa autoridade. A gente entrega de mão beijada para outra pessoa. Isso é muito legal as mulheres ouvirem também. Porque daí o médico fala, não, vai ter que fazer cesárea. Isso aqui, ó, não vai passar. Ai, que medo, não vou fazer parto normal. Então a gente tem N exemplos de momentos que a gente perde a autoridade do nosso corpo. E se a gente perde a autoridade do nosso corpo, a gente não se conecta com a gente mesmo, né? A gente fica só aqui de novo. Fica só aqui de novo. Então, aquele menino, desculpa, não lembro o nome, que perguntou da mente, do corpo, que está conectado. Sim, é uma coisa só, Rodrigo. É uma coisa só. Só que mesmo a gente sabendo que é uma coisa só, tá tudo aqui ainda. A gente ainda não integrou, né, verdadeiramente o corpo. Não é porque a gente tem um corpo bonito, porque a gente é da área, que a gente está conectado de verdade com o nosso corpo. Venham fazer uma aula de Pilates comigo, vocês vão ver só. Vamos fazer o curso da Inés, vocês vão ver. Arroba Letícia Chaurais, tá? Lê, quando que você veio de Portugal para cá? Quando que você voltou? Eu vim em março para passar 3 semanas antes de começar o verão lá, correria lá no verão. Vim para passar 3 semanas. Na segunda semana, a Latam entrou em contato, falando que tinha cancelado a passagem, que fechou o aeroporto e tal. Aí, beleza. Então, daí eu falei, vou ter que ficar. Então Pelo menos mais um tempo. Você pegou o comecinho da pandemia lá, isso? Em Portugal? Sim, Chegou lá em Portugal não teve decreto do governo para fechar. Os próprios moradores e cidadãos se reorganizaram para fechar. Então, as academias que eu trabalhava fecharam por vontade própria. Assim, todo o comércio se organizou para... Portugal foi referência na Europa quanto a isso. Assim. Tanto que acho que foi um dos primeiros países a abrir de novo o comércio. Assim, então saiu do povo, não foi poder político que viu isso? Foi o pessoal que se organizou. E se organizou de uma forma muito legal, assim. Nem eu esperava que fosse ter isso. Mas eu já estava planejando vir para o Brasil mesmo antes do Covid, porque ia começar o verão e eu teria 3 semanas de janela antes do verão. E aí eu falei, bom, eu venho, vejo a minha família, vejo todo mundo, né? Aproveito e daí volto e pego bem o comecinho do verão e dou um gás. E aí, quando eu decidi vir, no dia seguinte, o dono da academia... Foi assim, ó, pum, pum, muito rápido. Quando eu decidi vir, o dono da academia mandou mensagem e falou, Lê, amanhã a gente não abre. Daí eu falei, putz, eu vou comprar minha passagem. Dali 2 dias eu já comprei a passagem. Foi muito a toque de caixa, assim. Eu vim com uma malinha de cabine, eu vim com uma mochila. Vim com uma malinha minúscula, ainda com metade era presente para minha mãe e pro meu irmão. E aí eu vim, cancelaram a passagem, tudo. Aí isso foi 1 mês depois que eu estava aqui, quase 1 mês, acho que 1 mês. Me ligaram da prefeitura perguntando se eu queria voltar a trabalhar. E aí eu falei, bom, tô aqui, sem trabalho, sem fazer nada, né? Daqui a pouco meus euros que eu trouxe acabam, eu não quero, né, mexer em dinheiro. Vim aqui e falei,
tá, eu vou voltar a trabalhar. Só que já tinha passado o tempo de eu voltar para a prefeitura, né? E ela falou, bom, a gente vai abrir um processo para ver se consegue te reabsorver de novo, enquanto isso você fica trabalhando. Falei, bom, acho que é um sinal para eu ficar. Voltei a trabalhar na prefeitura. Encontrei uma aluna no estacionamento do supermercado. Meu Deus, você está no Brasil, nem acredito, eu quero treinar com você. Comecei a treinar com ela. Fiz um stories dela, uma outra aluna escreveu, nossa, você tá aqui, meu namorado precisa arrumar a coluna dele, a postura dele tá horrível. Comecei a dar aula pra ele. E aí eu fui postando o treino, e aí foi aparecendo aluno, foi aparecendo aluno, foi aparecendo aluno. Aí eu entendi como um sinal que era pra eu ficar, sabe? Eu sou dessas. E aí o dono da academia lá de Portugal entrou em contato comigo, falou, Lê, e aí, quando você volta pra gente abrir o estúdio? Eu falei, ai, Pedro, eu não volto mais. Agora já me instalei aqui, me desfiz, dei todas minhas coisas que estavam lá para minhas amigas. Fiquei sem roupa, sem nada. Minha mãe tinha doado tudo que era meu que estava aqui. Então eu fiquei com a minha malinha de cabine. Recomeçar tudo do zero. Mas graças a Deus o conhecimento ninguém tira, né? Então o conhecimento que eu tenho hoje e as portas que eu deixei abertas é o que está me ajudando agora. Assim, e me diga uma coisa, aí você vai ficar por aqui, que bom para nós que você vai ficar por aqui, tá? Ah, para a gente ver, tá na hora de a gente finalizar já quase, que pena, né? Tá tão gostoso. A Duda tá falando aqui, fazer parte 2 da live com a Letícia, só que prática, viu? Foi a primeira pessoa que eles pediram parte 2 aí, viu? Que legal, a Me prática é a diga, parte mais legal. e olha, gente, ela é capaz, a prática dela, é isso que eu queria falar agora. Eu fiz 2 aulas com você, né? Na verdade, isso é uma característica do brasileiro, né? Nós trabalhamos muito touch, né? Eu imagino como deve ter sido para você em Portugal isso, né? Eu acho que com os suecos deve ter sido menos difícil do que com os portugueses, isso, trabalhar o touch. Nesse momento que a gente vive, que as pessoas estão com distanciamento, né? Como é que a gente vai se readaptar? Como é que a gente vai quebrar essa barreira da distância? Entendeu? Que está sendo Pois imposta. é. Você consegue se ver trabalhando nessa lógica do corpo pleno, do body fitness, sem essa questão do touch, do toque? Não. E assim, eu atendo online, né? Eu tenho aluno online. Eu consigo fazer um trabalho online porque a pessoa já tem mais consciência corporal, assim, e é um trabalho um pouco mais lento, né? Mas característica minha de tocar na pessoa, assim, até sentir a energia da pessoa, tá perto da pessoa. Quando você tá perto da pessoa, ela te dá, o corpo dela te mostra muito mais coisa do que ela fala, né? Às vezes ela fala, não, eu tô ótima. Ah, tá ótima. Sabe? Então, você não sabe, você fala, calma, respira, relaxa, inspira, e daí o corpo vai acalmando. Você tem que ir conversando com o corpo, não com a pessoa. Então, eu não sei como que vai ser, assim. Acredito, espero, torço para que tudo volte, pelo menos a ser um pouco como era antes, né? Eu não tenho muito essa paranoia do Covid, porque, meu amor, eu vim da Europa para cá sem máscara no avião, cheguei aqui, fiz quarentena, não peguei nada, sabe? E eu acredito muito na vibração, né? Você vai vibrar no medo, você vai passar perrengue. E você pegou o Covid, você fica, ai, vou morrer, ai, meu Deus, vai passar perrengue. Então você tem que vibrar numa outra vibração, sabe? Porque a doença está numa vibração. Você tem que estar em outra vibração. Não pode conectar. E se pegar e se vier, vai ser para você aprender alguma coisa para evoluir, sabe? Não, nada é por acaso. Se eu pegar o Covid, não vai ser por acaso, vai ser para eu aprender alguma coisa. Então, eu não tenho medo. Não tenho medo, não tenho medo. Ai, mas se você pegar, você pode passar, você pode. 25 mil pessoas em Curitiba já pegaram? Por enquanto, computado, e quanto que não foi computado, e quem pegou e nem sabe que teve. Então, eu acho que no final, todo mundo, ou quase todo mundo, vai acabar pegando, sabe? E aí, mais uma vez, quem está tendo muito problema com o Covid
é quem está realmente muito desconectado do corpo. Problema sério de saúde, obesidade. Quem não tem um histórico de cuidar do corpo, de ter essa integração do corpo, de assumir essa autoridade da saúde, são as pessoas que estão partindo, são as pessoas que estão indo embora por causa da doença. Então, eu acho que essa é a maior lição que fica do Covid, sabe? Quem não está habitando o próprio corpo de verdade, está indo embora, porque não cabe mais essa vibração de você não se conhecer, de você não se habitar, de você não se cuidar, sabe? É a tua casa, fica em casa. As pessoas não estão em casa, as pessoas não sabem como que estica o braço, as pessoas não sabem como que é a postura. Os próprios educadores físicos sentam errado, param errado, andam errado com a barriga solta, não sabem contrair abdômen, períneo, não sabem, estão tudo com a cabeça protusa. Os próprios professores de educação física estão assim, imagina o resto. Que não sabe nem onde que fica o abdômen, não sabe nem o nome de nada do corpo, não tem... Vocês sabem, vocês dão aula, vocês ainda estão na faculdade, mas vocês veem por aí, vocês já fazem estágio. As pessoas não habitam o corpo. Então, quanto menos a gente habitar o corpo, mais sofrimento a pessoa vai ter. Alô, minha bateria está acabando, está carregando aqui, mas não sei. Está acabando aqui já também, deu horário. Duda, antes de fechar aqui, pode jogar para a gente o Google Forms. Gente, quem está assistindo aqui, não esqueça de preencher o Google Forms, tá? Para a gente gerar o certificado, vai ter que assistir também a live do Rafael Sugawi, que é outra vibe, a live dele, outra vibe, tá? Mas assistam, preencham. O pessoal que está no YouTube, está nos vendo no YouTube agora, pode também preencher, ali na descrição da live tem o acesso para o formulário. O pessoal que vai ver no Facebook vai ter que ir até o YouTube. Duda, se puder jogar também o link do YouTube depois, tá? Para o pessoal poder acessar e ver, inclusive, as outras lives que estão lá. Conexão com o corpo, olhar mais para dentro de si, conversar, né? Não é só olhar, conversar, interagir, conexão. Lê, muito obrigado, tá? Já deu nosso tempo, gratidão. Desculpa, pessoal, eu falei com a geminiana que falava muito. Duas coisinhas de contar para você, tá? E aí eu estou provocando as meninas. Eu falei com mais 2 meninas para vir fazer a live, além de você, 2 mulheres. Você sabe que elas ficaram com medo? Elas disseram, não, eu não sei se eu devo, se eu vou. E são pessoas de referência. Não sei se eu devo, se eu vou. E conversam bem comigo assim. Não, só a Letícia que topou até agora, a única mulher. Então, eu não falei isso para você antes, porque você não ia aumentar a responsabilidade, não é verdade? Tá? Então, mas olha só, que coragem não é ausência de medo. Eu também fiquei com medo. Foi minha primeira live, eu nunca botei a cara aqui, assim. 3 dias que a gente está falando sobre isso, né? Sobre a tensão, né? Eu fiquei nervosa também. E hoje foi um dia super conturbado para mim. Mesmo assim, eu tô aqui. Então, coragem não é ausência de medo, é você enfrentar o medo apesar, né? E assim, para terminar, tá? Eu digo para os meus alunos que estão aqui, tá? Eu falei isso para eles, a gente está em mais de 50 na turma, quase 60, e eu tenho dito para eles, tá? Isso daí é uma coisa legal para você saber. Eu vou trazer pessoas que talvez não sejam as melhores, as mais conhecidas, mas são pessoas das quais vocês devem se inspirar. Entendeu? Então, assim, querido, que você seja essa inspiração, essa profissional, e tenho certeza que o povo aqui estão se manifestando no chat, ó, né, de uma maneira bem positiva, tá bom? Ai, obrigada, gente, é a melhor live. Legal. Gente, tá teve live com o Dilmar, gente, vocês tiveram live com um monte de gente. Ai, gente, eu tô emocionada. Gente, tô emocionada. Beijo. Muito obrigado. Tá? Gente, obrigado. Não falei que ia ser show de bola, tá bom? Lê, depois a gente conversa. Beijo. Linda. Beijo, obrigado. É isso aí, gente. Terminamos aqui a live com a Letícia Chaurais. O Instagram dela, @Letícia Chaurais. Entrem lá, vejam, curtam, que ela é maravilhosa, como vocês puderam ver. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês, não sei o horário que vocês estão vendo isso. Lê, obrigado, tá? Beijo, até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado.